Olá, que a paz seja convosco. 21 de janeiro de 2022. Hoje vamos ler o livro de Deuteronômio, capítulo 8, versos 17 e 18. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis capítulo 5, verso 24. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. O tema da nossa devocional hoje é Andando com Deus. Deus sempre desejou que o homem andasse com Ele desde o Éden. Deus deixou claro sua intenção de estar ao lado do homem, tendo comunhão com Ele. Ao escolher ter outra companhia no Éden, o homem se afastou do propósito. Mesmo diante da queda do homem, Deus não desistiu. Chamou homens para se juntar a ele, como Abraão, Jacó, Moisés, Davi. Deus escolheu um povo, os hebreus, para andar com ele, mesmo sendo muitas vezes decepcionado. Mas Deus nunca desistiu do homem. Com Cristo fomos redimidos totalmente a essa comunhão novamente. Deus mesmo providenciou. Deus restaurou o caminho para ele e agora apenas nos resta trilhar este caminho que já está preparado. Quando andamos com uma pessoa, assimilamos muitas coisas dela, a personalidade, hábitos, gestos, etc. Quanto mais andamos juntos, mais nos parecemos. Eu queria falar sobre aqueles que andam com Deus. Eu sei que hoje todos nós que cremos em Cristo temos o Senhor, mas existe uma diferença em ter o Senhor e desfrutar dele. Creio que aqueles que andam, ou seja, têm convívio, têm relacionamento, podem desfrutar de Deus. Podemos estar na casa do Pai e mesmo assim não desfrutarmos do relacionamento com Ele. Aqueles que andam com Deus demonstram algumas características. Por exemplo, os que andam com Deus reconhecem que Deus é dono de tudo. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele que te dá força para adquirir riqueza. Como lemos em Deuteronômio capítulo 8, versos 17 e 18. Só pessoas arrogantes e soberbas, tomadas pelo orgulho, não reconhecem que o fruto do seu trabalho é resultado da graça de Deus. Os que andam com Deus o reconhecem e sabem quem Ele é. Sabem que o Senhor é dono de todas as coisas e sabem que isso é verdade. Não têm preocupações excessivas, conseguem descansar. O descanso não é ausência de trabalho, é trabalhar descansando. Tudo que temos, tudo que somos, temos e somos em Deus. Essa verdade precisa permear nosso coração. Os que andam com Deus também não fazem nada sem a direção de Deus. Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. No lugar devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Como está em Tiago, capítulo 4, versos 13 a 15. Aqueles que andam com Deus não fazem nada sem Deus.
Tudo o que fazemos deve estar debaixo da direção de Deus. Somos dirigidos por Ele, somos nascidos de Deus e caminhamos como o vento. Somos levados onde Ele deseja e fazemos aquilo que Ele quer que façamos. Muitos que tomam decisões erradas, tomam porque não buscaram a verdadeira face de Deus. Definem sua própria vida tomando como base as coisas naturais. Os que conhecem a Deus nunca andam sozinhos. Eles não são donos da sua vida. Aqueles que andam com Deus amam a Deus e aos irmãos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 1. Quando uma pessoa não tem o amor de Deus, mesmo que fale muitas línguas e seja muito culto, poderemos perceber que seu falar é sem vida e seu coração é vazio. Paulo compara com o barulho do metal e do símbolo, que é um instrumento musical. Ambos emitem sons, mas não têm vida. Já os cristãos que são cheios do Espírito Santo, ao falar fluem rios de água viva que vem do trono de Deus. Há unção nas pessoas que têm experiência com Deus, aquelas que caminham com Deus. Amar a Deus é uma experiência de vida. Viver a vida com outra pessoa é compartilhar tudo, até as pequenas coisas. Aqueles que andam com Deus verdadeiramente o amam e querem ter uma vida com Ele. É muito estranho quando uma pessoa diz que ama, mas não tem proximidade, não tem intimidade. Aqueles que conhecem o amor de Deus não têm dificuldades para amar os seus irmãos. Pai, obrigada porque o Senhor sempre buscou estar próximo de nós. Muito obrigada pelo teu amor, Deusinho.